Olá, boa tarde, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos em Provérbios, no capítulo 4, o versículo 18, onde está escrito assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Encontramos aqui, neste provérbio, uma lição por demais necessária, pela qual precisamos refletir no dia de hoje. A afirmativa que Salomão deixou registrado aqui é que os justos têm uma vereda. E o que é a vereda? A vereda é considerado como um caminho. E este caminho não é largo, não é espaçoso. É um caminho apertado, mas que ele também cumpre as suas funções. Existe a vereda dos ímpios, a vereda dos maus, a vereda dos justos, a vereda da justiça, e por aí vai. Nós encontramos isso na palavra de Deus. A realidade que traz para nós aqui é que nós temos um caminho, uma vereda, um lugar por onde nós devemos andar. E que este caminho, esta vereda, por ser a vereda dos justos, deve ser também as veredas da justiça. Observe o que o salmista disse lá no Salmo 23 e o verso de número 3. Está escrito assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, encontramos neste salmo o salmista afirmando, Davi, afirmando e pedindo a Deus: guia-me pelas veredas da justiça. Então, veredas da justiça são feitas para que o justo possa caminhar por elas. Então, por isso, li aqui, as veredas do justo, mas a vereda dos justos. Justos são os que caminham na justiça e em justiça. No Salmo 16, o verso de número 11, está escrito assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, aqui está vereda da vida. Então, vereda, caminho da vida, caminho da justiça, pela qual os justos devem caminhar por eles. E quando encontramos no Salmo 27 e o verso de número 11, está escrito assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Então, observamos aqui em 3 referências, identificando a vereda. Então, vereda da justiça, vereda da vida e vereda direita. O Senhor, através do profeta Jeremias, chamou ao povo de Israel para que reconsiderasse o caminho por onde eles estavam trilhando e que eles pudessem melhorar as veredas por onde eles andavam. No capítulo 6, versículo 16 de Jeremias está escrito: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, vede e perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? E andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Veredas antigas que mostram o bom caminho, que traz a sustentação. No capítulo 7, o versículo 3 está escrito:
Assim diz o Senhor, Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Caminhos e obras estão ligados também a veredas. Então, portanto, quando nós lemos aqui em Provérbios 4:18, onde está dito: mas a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Entendemos aqui que nós temos um caminho, uma vereda por onde andarmos. E nesta vereda nós temos que estar alicerçado no que diz a palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 12, e o versículo de número 13, está escrito assim: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Veredas direitas por onde nós deveremos caminhar por elas. Então, qual é o sentido da palavra que observamos aqui? É que a vereda do justo, ela é comparada à luz da aurora. Luz da aurora é a primeira luz do dia, quando passa-se a noite escura e ela vai dar lugar ao dia. Então, aquela primeira luz que vai se resplandecendo é chamado de luz da aurora. É o primeiro relance da luz, que está identificando que a noite é passada e o dia é chegado. Então, à medida em que a noite vai terminando e vai dando início ao dia, essa luz da aurora se estampa, se mostra e começa a trazer claridade. Só que é a luz da aurora, é a primeira luz ao romper da manhã. E há necessidade de que esta luz ela vá crescendo em intensidade e trazendo iluminação e claridade. Conforme diz aqui, é como luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, uma coisa que começa aparentemente pequeno, mas que vai se fundamentando, vai se fortalecendo e vai aumentando o seu limite. Ele vai sendo cada vez mais ampliado. Então, uma iluminação que era aparente aqui, à minha frente, logo ela está para diante, para 5 metros, para 10, para 100, para 1000 metros, e de repente, esta luz está mostrando a sua realidade em todo o lugar alcançado pela vista humana. Então, o que encontramos aqui é que a comparação que Salomão faz sobre a vereda do justo, o caminho por onde o justo deve andar, assemelha-se com a luz da aurora. Ou seja, começa de maneira pequena, aparentemente até insignificante, mas o resultado é que na permanência, na perseverança, na continuidade, naquele caminho, esta vereda, ela vai se iluminando cada vez mais. Na vida do justo, como vereda do justo, significa que a cada dia eu tenho que estar melhor, com crescimento maior e mais iluminado pela palavra de Deus. Ou seja, aquela luz que refletiu na minha vida através de Jesus, ela não deve permanecer com aquela pequena iluminação inicial, como a luz da aurora, mas ela deve abranger espaços e tomar conta do todo, e tornar aquele todo que estava imerso na noite, na escuridão, que agora então a luz vai trazer esta iluminação, esta clareza. Assim deve ser a nossa vida. A palavra de Deus afirma que
quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Quem vive nas trevas, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, quem vive na escuridão está privado da luz e alimenta-se da escuridão, porque a sua prática comum são obras de trevas. Se ela aparecer diante da luz, a luz vai reprová-la. Mas a vereda do justo não. Ele começa como uma luz da aurora, algo pequeno, mas a tendência, conforme diz o texto aqui, é que ela vai brilhando, quer dizer, ela vai aumentando em brilho, em fulgor, em alcance, em espaço, que ela vai conquistar até ser dia perfeito. O dia perfeito geralmente se mostra quando está ao meio-dia, quando o sol está no centro do céu e, portanto, ele ilumina por igual todas as áreas da terra. É chamado quando o sol está a pino, está acima, na vertical da nossa cabeça. Então aqui fala-nos da vereda do justo, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nós podemos começar de qualquer forma, mas temos que avançar no progresso, no desenvolvimento, no crescimento, no conhecimento, até que esta luz vai tomando conta da nossa vida e vai iluminando-nos cada vez mais até ser dia perfeito. Então, é como Jesus que começou em nós a boa obra, pequeninha, mas ele vai aperfeiçoando, aumentando, avolumando-se e aprofundando até o dia de Cristo. A vereda do justo é para ser um dia melhor que antes. Ou seja, o dia de hoje eu devo ser melhor, estar mais capacitado, preparado, disponível para Deus do que estive ontem. Amanhã eu devo estar melhor do que estou hoje. Ou seja, a iluminação, o conhecimento, a revelação da palavra de Deus, a minha comunhão e intimidade com o Senhor, a cada dia ela deve estar melhor do que o dia anterior. Eu não posso regredir, começar e achar que tudo está bem e de repente vai regredindo, vai diminuindo a iluminação, a claridade, o conhecimento, a graça de Deus e a escuridão vai tomar conta. É o oposto. O que diz a palavra de Deus é que a vereda do justo, ela vai brilhando como o nascer de um novo dia. Então, a luz da aurora é a primeira luz que aparece em meio à noite. É quando dá sinais de que a noite está se retirando e o dia está chegando. E o que vai fazer diferença entre a noite e o dia é esta luz da aurora, que vai marcar o fim da noite e o início do dia, mas não somente o início. Esta luz da aurora, ela vai dar lugar à luz da manhã, à luz do meio-dia, e, enfim, ela vai tomar conta de todo o ambiente. Assim, eu e você, como justos por Jesus, que fomos justificados por ele, a nossa vereda, o caminho, o nosso caminhar, por onde nós andamos, deve ser como essa luz da aurora, cada vez melhor, melhorando a cada dia. Há um corinho que se cantava antigamente, sempre melhorando no Senhor, melhorando no Senhor. Quer dizer, cada dia melhor do que antes. Então, quando nós observamos este padrão do que diz a palavra de Deus, nós vamos encontrar que Jesus disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque ele afirmou o seguinte,
que a porta, o caminho apertado, é o caminho que conduz à vida. Em Mateus, aqui no capítulo 7, o versículo 13 e 14, está escrito assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Então, vereda é um caminho apertado. É um caminho que muitos o desprezam, mas é um caminho que leva à vida. Portanto, a orientação de Salomão para nós hoje é no sentido de que a vereda do justo é como luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós encontramos muitas das vezes na prática o contrário do que diz esta palavra. Quando uma pessoa chega-se a Cristo para salvação, o Senhor o chama, salva, liberta, transforma. Aqueles primeiros dias na vida daquela pessoa são dias de aventura, de alegria, está experimentando o novo, a presença, a comunhão de Deus, algo que não lhe era comum, mas que agora passa a ser o seu dia a dia. E, portanto, ele está desfrutando de alegria, caminhando com prazer, com satisfação, com fervor. Ele quer conquistar todas as pessoas e levá-las a Cristo. Se pudesse, levaria tudo de uma vez. Tal é o esforço, a dedicação, o comprometimento que a pessoa tem por encontrar em Jesus algo que não lhe era natural. Mas agora, ao encontrar vida em Jesus e esta iluminação espiritual, a pessoa tem o desejo e o prazer de que outros venham. Porém, ao passar dos dias, meses e anos, esta pessoa que era tão dedicada, tão fervorosa, tão comprometida, ao invés de ela melhorar, conforme diz aqui, como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ao invés de melhorar com melhores conhecimento da palavra de Deus, discernimento espiritual apurado, a comunhão firmada com o Senhor, ao invés de produzir mais para o reino de Deus, o que ela faz? Elas começam a se acomodar. Perde a alegria, perde o fervor, perde o compromisso e ficam como que parasitas na obra do Senhor. Há alguém que chegou em determinado ponto e parou na sua caminhada. Continua servindo a Jesus? Continua, mas não tem a mesma alegria, não tem o mesmo ânimo, não tem o mesmo prazer, não tem a mesma disposição, não tem a mesma entrega. Então isso é o oposto do que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a cada dia que passa, eu tenho que estar mais identificado com o Senhor, eu tenho que procurar ser um servo melhor do que já fui, para que então eu possa adquirir experiências, conhecimento e poder caminhar com segurança. Então, por isso que Salomão deixou escrito, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus abençoe, pastor Isaías Caetano. Então, esta vereda que foi preparada por Deus para mim, para você, para cada um de nós não podemos sair fora desta vereda, deste caminho que foi aparelhado para os nossos pés pelo Senhor. Porém, a orientação que temos aqui é que a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Não é que você tem o brilho inicial do encontro com Jesus, ali o brilho atingiu o máximo, e a partir dali ele vai diminuindo até chegar uma pequena imagem de uma luz. Não. O que você recebeu ali foi algo esplendoroso, mas deve continuar, deve aumentar, deve melhorar. Portanto, é o que está aqui. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Bem, como é uma reflexão, como você está hoje? Que comparativo você faz dos seus primeiros dias na fé aos dias em que você
está vivendo hoje. Como você começou? Você começou com alegria, porque era algo novo na sua vida. Aquilo te admirou, te encantou, firmou o seu coração. Os seus olhos se abriram, o seu coração se abriu, a paz de Deus dominou a sua vida, a alegria, o contentamento. E a todos que encontrava, você queria que eles viessem juntos, mesmo que pudessem ser levados à força para servir a Cristo, porque este era o seu desejo, o seu prazer, porque você provou de algo bom e desejava que outro provasse. Hoje, passado alguns anos que você vem servindo a Deus, você continua mantendo este mesmo comprometimento com o Senhor e com a sua obra? Ou você já perdeu o ânimo, a alegria, o fervor, o amor, a comunhão? Como é que você está no dia de hoje? Se você está aquém, abaixo do que você foi no princípio, significa que você regrediu, você decaiu da graça, você está em situação perigosa. É preciso que reconsidere, então, o seu caminho e observe a luz da palavra de Deus, que a luz, a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você não pode perder a fé, o ânimo, a disponibilidade, o comprometimento e a fidelidade diante de Deus. Estas coisas precisam ser mantidas e precisam ser a cada dia aprofundadas. Portanto, hoje eu e você temos que ser melhor do que fomos ontem diante do Senhor. E quando chegar o amanhã, comparando-se com o hoje, nós temos que ser melhor, a cada dia melhorando, 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 melhorando. É como a luz que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Isto é possível porque o fundamento, o elemento, o recurso necessário que nós temos está aqui. É a palavra de Deus. Então, quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus para observar, atentar e vivê-la, nós vamos experimentar esta iluminação gloriosa da parte de Deus, que esta vereda do justo, ela começa como a luz da aurora, mas depois esta luz vai aumentando em fulgor, em intensidade, em calor e abrangendo outras áreas da nossa vida. E vamos sendo iluminados pelo Senhor. Então faça este comparativo. Se hoje você está melhor do que no início da sua caminhada de fé, glória a Deus por isso. Mas faça com seriedade. Se você descobrir que não está melhor, está aquém, está abaixo do que já foi, significa que você está em perigo. Precisa retornar, precisa pedir a Deus graça e que Ele novamente possa iluminar a sua vida e que você siga brilhando cada dia mais à semelhança da luz da aurora. Lembre que a vereda por onde você está é a vereda da vida, é a vereda do justo, é a vereda verdadeira, vereda direita que o Senhor faz para os nossos pés. Sigamos por ele, caminhamos por esta vereda, desfrutando da bênção, do livramento e da presença maravilhosa do Senhor Jesus. Somente não fique parado, não fique aquém, siga adiante. A palavra de Deus diz que nós temos que caminhar, que irmos adiante e que o nosso progresso seja manifesto a todos, ou seja, o nosso crescimento, aprofundamento, comunhão, intimidade e dependência de Deus seja algo real e que as pessoas observem o comprometimento que nós temos em servir ao Senhor e ser-lhe agradável. Reflita sobre isto e tire a sua conclusão hoje. Querendo Deus, amanhã retornaremos.